Pessoal, esse daqui é o novo GWM Hora 03 GT. Ou, em outras palavras, o maior rival do BYD Dolphin Plus, à venda também no mercado brasileiro. E neste vídeo vocês vão conferir tudo sobre esse carro, como anda, demos uma volta com ele já, vamos contar todos os detalhes, ficha técnica, preço, versões, consumo desse carro elétrico também, quanto custa, enfim, tudo que vocês precisam saber sobre este novo hatch 100% elétrico da GWM à venda no Brasil. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações e, sobretudo, compartilhe, porque agora vocês vão conhecer tudo sobre o Hora 03 GT. Então, já contando para vocês um pouco da parte estética desse carro, o conceito dele é um hatch médio, mas com um conceito meio retrô e futurista ao mesmo tempo. Tem esses faróis mais redondos, como a gente conheceu em Porsche 911, Fusca, né? E uma série de carros, então ele tem um conceito mais simpático, mas ao mesmo tempo com uma carinha um pouquinho mais invocada. Ele tem essa frente mais para baixo, chama bastante atenção. E nessa versão GT nós temos alguns apliques que imitam a fibra de carbono, na verdade. Que nesse preto que eu fiz questão de gravar para vocês, deixa esses detalhes em fibra de carbono um pouco mais discreto. Naquele cinza chama muita atenção, fica muita textura, muitos tons, fica meio estranho. Aqui eu acho que combinou no fim das contas. Então nós temos este detalhe aqui que imita a fibra de carbono, assim como na parte inferior do carro também. Temos este detalhezinho aqui, esse friso vermelho com a nomenclatura GT. E essa versão é a mais completa, então conta com sensor de estacionamento dianteiro, tem conjunto de câmeras 360 graus, aqui é a câmera dianteira, o símbolo da hora fica posicionado bem aqui no meio e o conjunto óptico. Nós temos essa moldura cromada, como acontece ao melhor estilo Mini Cooper também, com DRL aqui na parte central, aqui, né, faz toda a circunferência do farol, e aqui nós temos alto e baixo na mesma lâmpada, sendo a seta posicionada aqui onde fica o DRL. O seu conceito, então, faz esse visualzinho mais bonitinho, né? Ele tem um conceito mais arredondado, mais abaloado. Nós temos esses detalhes aqui no capô para chamar um pouco mais de atenção, para você ter um pouco mais de jogo de luz e sombra com ele também, chama bastante atenção isso. E é um carro bastante tecnológico também, né? A gente vai mostrar isso ao longo do vídeo, mas realmente é um carro que chegou aqui com uma expectativa grande, é um carro que está em alta, muita gente está buscando conhecer aqui o Hora 03 e, de fato, chamou bastante atenção. Inclusive, essas rodas de liga leve têm um conceito mais diferente, só com esse detalhezinho aqui vermelho. Isso a gente viu naquele conceito do Chevrolet Monza ou Onix, que vendido na China, tem um conceito diferente. A pinça aqui também é vermelha, então uma roda bastante bonita, preto com esse cinza aqui, aliás, preto não, desculpa, cinza com esse diamantado, que eu acho muito mais bonito que uma roda toda preta, né? Olha como ficou mais bem trabalhado. Eu só tiraria esse detalhe aqui, ó, o vermelho, eu deixaria só o conceito do cinza com o diamantado, ficaria mais bonito. Desse pneu 215 de perfil 50 e aro 18. E já adiantando para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha experiência a bordo, mas essa suspensão aqui é bem mais firme comparado ao BYD Dolphin. Então, enquanto lá você tem uma suspensão mais macia de um carro chinês mesmo, né, autêntico chinês, aqui a gente tem um acerto um pouco mais europeu. Tanto é que este carro é 5 estrelas no NCAP europeu e é um dos carros mais vendidos em termos de elétrico na Alemanha também. E aqui temos o coração deste Hora 03. É um motor 100% elétrico de tração dianteira, tá? São 171 cavalos de potência, 25,5 kg de torque máximo, câmbio automático de uma velocidade, 0 a 100 em 8,2 segundos. Como eu falei para vocês, essa versão tem baterias de 60 kWh, o que dá uma autonomia PBEV de 370 km. Lembrando que por conta de um carro elétrico, apesar da sua versão GT, são até 160 km por hora de velocidade máxima, no caso do Hora 03. E de lateral, pessoal, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o porte deste GWM Hora 03. É um hatch médio de mais ou menos 4,23 m de comprimento, com 1,78, 1,79 de largura. Medidas padrão de um hatch médio que custa R$ 184 mil nessa versão que vocês estão vendo. Lembrando que a versão Skin, a mais barata, custa na faixa dos seus 150 mil. Mas o ponto importante é, mesmo sendo um elétrico, um carro tecnológico, direção semi-autônoma, enfim, tudo que tem direito com relação à tecnologia embarcada e design, um carro elétrico, ele custa praticamente o preço que custavam os outros elétricos. Aliás, os outros a combustão, como um Golf, como um Cruze, como um 308, todos eles morreram nessa faixa aí dos seus 150 mil reais. Então, assim, no fim das contas, esse preço não está fora do que a gente costuma conhecer com relação a hatches médios. Mas contando sobre a estética do carro em si, ele não tem muito vinco, então ele é mais atemporal, então a gente percebe um carro mais redondo. Só um detalhezinho aqui na parte inferior, ele segue uma escola bem europeia, bem alemã de construção, sabe? Um carro que não vai cansar ao longo do tempo.
Ele conta com retrovisor pintado na cor do carro, repetidor de seta, o conjunto de câmeras 360 graus. Aqui embaixo na moldura do vidro nós temos esse aplique cromado, que até dá um destaque para o carro, chama um pouco mais de atenção. Sistema keyless, colocando a mão aqui a gente tranca, puxando a gente abre também. Esse detalhe aqui na parte inferior para mim é o que não faz muito sentido. Esse aplique aqui todo em fibra de carbono, a imitação em fibra de carbono na realidade, eu achei meio grosseiro. Eu acho que se fosse na cor do carro ficaria mais bonito. Mas tudo bem, essa aqui é a versão GT, tem esse apelo, esporte, mas eu acho que um detalhe ou outro em fibra de carbono vai, mas tudo, uma peça grande assim, praticamente a moldura do carro inteira, nesse aplique, não fez muito sentido. Freio a disco nas 4 rodas, é um ponto muito importante, como eu falei para vocês, é um carro 5 estrelas no NCAP europeu. O mesmo kit que nós temos aqui no Brasil, que vai ser vendido aqui, é o mesmo pacote vendido na Alemanha, com relação a ajuste de suspensão, equipamentos, enfim, tudo. Então o mesmo pacote que é vendido na Alemanha é vendido aqui no Brasil também. Bom, na parte superior nós temos este aerofólio com um detalhezinho GT, que para mim combinou muito entre o preto e o vermelho. O cinza acho que não faz muito sentido, mas o carro preto realmente eu acho que deu um destaque para o carro, ficou bonito os detalhes vermelhos, com exceção do aplique em fibra de carbono. Nós temos antena no estilo tubarão, o teto solar aqui também, mostrando aí para vocês, que nessa versão possui, assim como na versão Copacabana, Skin também tem a versão com teto solar, só o Hora Skin 03 mesmo de entradão não possui, mas essa versão aqui já tem de série, que é um ponto bastante positivo. Então, no geral, ele tem realmente um conceito de hatch médio, um bom espaço interno também, que a gente já vai chegar lá. O porta-malas também chama atenção, que eu vou mostrar agora para vocês. Mas, no fim, eu achei esse carro mais ajeitadinho, assim, do que o Dolphin, sabe? É um carro mais bonitinho, mais harmônico, bem mais conceito europeu. Não sei vocês, já até aproveite e deixe nos comentários o que vocês acharam com relação ao carro e, sobretudo, deixa o like, pessoal, porque a cada like dado é mais uma pessoa recomendada assistir esse vídeo e é muito importante para o crescimento e para o engajamento do Falando de Carro. Então deixa o like, se inscreva no canal e já comentem. Vocês levariam um GWM Hora 03 GT por R$184 mil? Comente aí. Já aqui atrás, ele é bem diferente do comum que nós temos. Ao invés de a gente ter as lanternas na tampa do porta-malas tradicionalmente, ela está colocada aqui no vidro. Num estilo futurista que a primeiro momento você acha bem esquisito, mas depois você acha muito legal. Ou da hora, no caso aqui, né? Então a lanterna está posicionada exatamente no vidro, a luz de posição fica aqui, como vocês estão vendo, e quando a gente pisa no freio, ela aumenta a intensidade, fica mais forte. O vidrinho aqui não possui limpador, só desembaçador, tá? Até porque como a lanterna está aqui, eles tinham que colocar de repente aqui em cima. Como acho que a máquina não cabe, ficaria apertado, deixaram sem mesmo e vai assim, né? Nós temos o backlight na parte superior, esse detalhezinho aqui mais furado, né? Bem aerodinâmico, dá um conceito diferente, não é só aquele TG Poly ali em cima, né? Realmente é um aerofólio mais desenvolvido, bonitinho aqui, chama bastante atenção. Na parte central nós temos só uma tampona de chapa aqui mesmo, com a nomenclatura Hora, o GWM, mas o engraçado, o nome do carro mesmo não tem, que é 03. Não tem o nome do carro, você tem o nome da marca e o nome do grupo, mas o nome do carro você não tem. Curioso, né? Então vamos ver aí como vai acontecer nos próximos carros da Hora, no caso, mas esse aqui em específico, o 03, não tem um 03 escrito, nem um GT, né? Poderia ter até um GTzinho aqui, ou no lugar do GWM colocava um GT, né? Para já dar uma alusão ao nome, mas não tem, é bem lisão. Aqui embaixo, mais uma vez, esse aplique em fibra de carbono aqui, que eu acho muito exagerado. Temos uma luz de neblina aqui posicionado, tá? Não confunda isso daqui com aquelas luzes do pessoal da Subaru que fica piscando. É só uma luz de neblina central aqui. Esses detalhezinhos vermelhos, um difusor bem esportivo. O difusor aqui é robusto, né? Até parece um carro de mais de 500 cavalos, mas só tem 170. Mas tem um conceito aqui, como um carro elétrico, não tem escapamento aparente, então você tem um visual mais bonitinho. Sensor de estacionamento traseiro, a câmera de ré posicionada ali e o porta-malas que tem um ponto muito importante com relação à segurança. Tá vendo que as lanternas estão posicionadas aqui. Então quando você abre o porta-malas, as luzes de baixo acabam acendendo justamente para identificar no momento de emergência na estrada que existe um carro ali. Então, como acontece no Audi Q3, por exemplo, Q7, aqueles modelos da Audi que tinha a lanterna no porta-malas e quando você abria ela, você perdia a lanterna, como acontece aqui, eles tinham uma luz embaixo, realmente de referência. Então aqui acontece a mesma coisa. Você tem a luz de posição na parte inferior apenas para um momento onde você abre o porta-malas e ainda você tem uma luz ali identificando. Bom, o porta-malas realmente é o ponto que deve aqui no Hora 03. Por quê? Essa versão aqui, que é a mais completa, nós temos esse porta-malas bem rasinho aqui, na faixa de 230 litros, tá?
Então assim, para você viajar em 2, vai. Em 3, talvez. Em 4, sem mala. Porque realmente não cabe, é apertado. Tanto é que você abre aqui o tampão, você tem o kit aqui de reparo do carro, de emergência, uma série de coisas. Então você não consegue nem aproveitar a parte inferior dele. Só o espaço do carregador ali e nada mais, sabe? Então assim, no fim das contas, o porta-malas é bem rasinho mesmo. Olha o tamanho desse negocinho aqui, ó. É bem rasinho. Porém, você tem um bom acabamento. Tudo em plástico, forração aqui, iluminação em LED. Então assim, com relação ao acabamento do carro, inegável. Mas o porta-malas realmente vai ficar devendo. Você não vai conseguir levar a família inteira aqui para fazer uma viagem com esse carro. Até porque ele é mais um city car no fim das contas do que um carro rodoviário. Mas o espaço interno desse carro chama muita atenção. E é isso que a gente vai mostrar agora, mostrando o espaço interno traseiro dele. E como se trata de um carro elétrico, o espaço interno é um dos pontos bem positivos. O que você não tem de porta-malas, você tem de espaço de joelhos aqui. Então, um bom espaço aqui, ó, esse banco já está ajustado para a minha altura, eu tenho 1,75 m de referência para vocês. O assoalho é praticamente plano e é um carro indicado para 4 pessoas, porque ó, 5 fica apertadinho aqui. Esse apoio de braço, quando você tem isso daqui, é bom para 4 pessoas, mas para 5 você fica com aquele negócio nas costas ali incomodando bastante. Então é um carro mais indicado para 4 pessoas. Banco em couro bonitinho, forração da porta aqui também é um ponto que me chama bastante atenção. As maçanetas com a moldurinha aqui prateada, um bom apoio aqui com revestimento em couro, vidros elétricos automáticos em todas as portas e uma tomadinha USB posicionada aqui. USB normal, tá? Não é tipo C. Com relação à altura de cabeça, o carro tem um bom espaço. Então, ó, me sobra aqui um palmo praticamente assim. É um ponto gostoso, sabe? Mesmo quando você fecha a porta aqui, ó, você tem um bom campo de visão. Não é aqueles carros que você tem que ficar abaixando a cabeça para olhar, sabe? Então isso realmente é um ponto positivo. E a sensação de profundidade, como a gente parece que está longe do console, sabe? É realmente impressionante. Você está longe do carro na frente, tem um espaço interno muito bom. Eu só acho que eles poderiam aproveitar esse espaço interno para dar mais porta-malas para o carro, na realidade. Então jogar esse carro aqui, ó, 2 centímetros para frente, apertar um pouquinho do console ali, você ganha um bom espaço de porta-malas. Mas no geral o carro me agrada. Na parte interna aqui é muito bom, só o porta-malas que realmente ficou devendo. Outra coisa, nós temos 6 airbags, então são nos bancos, cortina além dos frontais, ABS, controle de tração e estabilidade, então com relação à segurança embarcada, o carro é muito bom. Já aqui no interior, na parte dianteira do Hora 03, essa daqui é a chave do carro, que eu acho bem bonitinha, chave legal mesmo, pratinha, o símbolo da marca aqui, abertura de trancamento e porta-malas. São 5 funções, mas só tem 3 para a nossa versão aqui brasileira. E aqui nós temos um porta-objetos, esse baúzinho aqui com apoio de braço, temos um baú aqui, então a gente consegue colocar algumas coisas. Não tem tomada USB nem nada, tá? Então é só realmente um baúzinho aqui. Nós temos um carregador sem fio nessa região e mais um porta-objetos onde eu coloquei a chave. Freio de mão eletrônico com auto hold, aqui ficam as informações do câmbio. Então ele é giratório assim como no Haval H6. Então aqui a gente gira para deixar em drive, neutro, ré. E apertando nós temos o parque. O freio de mão eletrônico funciona a partir do momento que você coloca o cinto. Então se você já tiver de cinto afivelado e sair, ele desarma. Senão ele vai manter por segurança o freio ativo. Fechando aqui. Bom, na parte central aqui, esses comandos é o melhor estilo Mini Cooper, né? Então você tem um conceito muito parecido de um Mini Cooper aqui, com funções de desembaçador dianteira e traseira e funções do ar-condicionado. Porém, como eu falo para vocês em vários vídeos, ele só tem função para ligar e desligar o ar-condicionado e ligar e desligar a ventilação. Ele não tem uma função para você mexer na força do vento, tão menos para você mexer no volume do carro. Então são coisas que eu acho que deveria ter em todos os carros, deveria ser uma regra. Porque principalmente quando você está espelhando aqui o seu Apple CarPlay ou Android Auto, você perde essa barrinha lateral da central multimídia, com informações da ventilação e informações da temperatura da climatização. Então fica tudo aqui preenchido pelo espelhamento, então você tem que apertar 5, 6 botões para você chegar nas funções de ar-condicionado. Isso é muito tempo, sabe? Perde muita coisa, às vezes é difícil de você mexer, você está passando num lugar, num buraco, está prestando atenção, isso incomoda, então deveria ter um comando mais rápido. Mas no geral, contando sobre o console em si, a versão GT tem esse acabamento mais biton, então você tem o vermelho aqui com a costura vermelha, a parte superior em material macio, tudo de extrema qualidade. A porta na parte dianteira superior aqui tem a forração também em material macio, que chama atenção, trava das portas, maçaneta aqui, detalhes do retrovisor, então assim, tudo é muito bonito aqui dentro.
Eu só acho que eles misturam muitas texturas. Você tem aqui na porta esse acabamento mais em linha, aqui na parte da porta você tem um acabamento que parece uma madeira, sabe? Um conceito diferente. Aqui no console você já tem outro acabamento, sabe? Então assim, tem esse prata aqui que é esmaltado, aqui você tem um prata fosco. No fim das contas, aqui você tem um cromado. Então assim, eu acho que tem muita textura, muita cor, muita coisa que eles podem ir diminuindo, deixando o carro mais sóbrio, mais discreto. Eu acho que deixaria o carro mais bonito no fim das contas. As saídas de ar tem uma integração aqui bem bonita, bem minimalista. Isso aqui eu achei muito bonito mesmo. A saidinha de ar aqui é legal. O volante nesse estilo mais clássico, só em 2 raios, né? Você não tem aquele centro aqui, então dá uma impressão mais cult pro carro, assim, mais antiguinha. Então isso é legal. Os comandos são touch também aqui do carro, mas você tem que ficar apertando, tá? Ele não é aquele touch de deslizar as coisas. Você tem aqui as referências para você ficar apertando e aí tem um sensorial que ele vai vibrando conforme você vai mexendo. Então aqui você mexe no painel de instrumentos, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos detalhezinhos com onde a gente mexe de acendimento automático dos faróis, temos sensor de chuva, o retrovisor é crepuscular também aqui, que é um ponto positivo. E esta central multimídia, que é a mesma que vocês já viram no Ravo que a gente fez um vídeo. Ela está em inglês aqui no caso, mas a GWM garantiu para a gente que os modelos comprados por clientes finais já estarão traduzidos em português, assim como o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Então aqui nós temos os comandos rápidos, a central multimídia, a gente manuseia aqui nas informações, temos informações aqui com relação à bateria do carro, carregamento, enfim, tudo que a gente já conhece. A parte de climatização, como eu falei para vocês, ela fica posicionada aqui, então você tem comandos rápidos nessa região, mas é esquisito ao mesmo tempo, porque quando você está dirigindo, você não enxerga isso daqui, sabe? Então você tem que vir e apertar, para você ter a tela por inteira aqui, para você poder manusear, sabe? Então assim, no fim das contas, não é muito prático. Deveria ter alguns botões. Aqui você aumenta ou diminui a força de ventilação, temperatura, né? E você escolhe da maneira que você acha melhor. Então fica tudo posicionado aqui. E ele também é equipado com um conjunto de câmeras 360 graus, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então apertando aqui, ele começa a ficar todo interativo. Então vocês conseguem notar aqui o visual dele e ele é todo interativo. Ó. Você dá farol, você dá seta, tudo ele mostra. Carrinho com teto solar, o banco também. Então é bem legal esse conjunto de câmeras. Ele também tem o self-parking, você consegue estacionar ele sozinho e várias outras informações ficam disponíveis aqui para esse carro também no Hora 03 GT. E as demais funções que a gente já conhece desses carros, enfim, tudo fica posicionado aqui. Por aqui você configura detalhes de semi-autônomo, detalhes com relação ao sensor de ponto cego, assistente de frenagem, sensor de faixa, fica tudo posicionado exatamente ali também. O sistema do áudio eu achei bem ok, tá? Para falar que não é ruim, é bem ok. Então você tem um áudio aqui tranquilo, mas poderia ser um som assinado, pelo menos a versão mais cara do carro. A versão GT também, outra coisa que eu acho que poderia ter, são as colunas escurecidas. Já que você está falando de um carro com apelo esporte, né? Eu acho que as colunas escurecidas fariam até mais sentido para esse carro. Até porque os bancos são bonitos, né? Você tem aqui um tecido com couro, é um banco bonito de se ver, de fato. Mas realmente você não tem todas aquelas referências de um carro esporte aqui por dentro. O teto realmente poderia ser mais escuro, na minha opinião, mas aí acabou devendo nesse ponto. Enfim, pessoal, agora a gente vai dar uma volta com ele e mostrar aí como que é a condução deste Hora 03 no ciclo urbano. E finalmente chegou a hora da gente andar no Hora 03 GT, pessoal. Nossas primeiras impressões aqui com o carro já refletem onde a gente está andando. Uma via pública de São Paulo, com bastante buraco, bueiro e por aí vai. E a gente consegue notar algumas coisas interessantes. É inevitável a gente não comparar esse carro com o BYD Dolphin, né? É inevitável a gente não comparar, até porque são os maiores rivais aí, eu acho que a gente pode deixar isso bem claro. Tanto o BYD quanto o GWM disputam a atenção do público nessas novas marcas que chegam ao Brasil. E a gente percebe que entre um e outro, entre o GWM, o Hora 03 aqui, e o próprio BYD Dolphin, a gente nota esse carro muito mais firme comparado ao BYD. Os BYD sempre tiveram um acerto mais macio de suspensão, um carro mais gostoso no fim das contas, e esse daqui, no caso, a gente nota ele muito mais firme. Tanto é que o próprio GWM, o Haval H6, é um carro bem firme comparado ao Song Plus no caso.
Então assim, o acerto da GWM é mais firme comparado à BYD. A gente já pode perceber muito bem isso em vários modelos da marca em determinados segmentos. Então, nos hatches é mais firme, nos SUVs são mais firmes, então a gente consegue notar muito bem isso. É um carro mais acertado para um conceito de suspensão brasileiro, vamos dizer assim. O brasileiro gosta de carro um pouquinho mais firme, coisa que os chineses gostam de carros mais macio. Tanto é que, no fim das contas, a BYD não mexeu muito em suspensão, mas a GWM se importa um pouco mais com isso, pelo visto. Tanto é que este Hora 03 aqui, que vai ser vendido no Brasil, é o mesmo setup europeu. E o europeu gosta de um carro mais firme. E como a gente já tem uma tradição de seguir muito o que a Europa usa, então no Brasil nós teremos também um GWM mais firme de suspensão, comparado inclusive com a BYD no caso. Com relação à sua potência, a gente nunca tinha andado nesse carro, então é a primeira vez que a gente está andando com ele agora. A gente percebe ele mais disposto, mais esperto. Tanto é que se a gente muda os modos de condução, vou até deixar aqui no Sport, a gente já percebe o pedal do acelerador um pouquinho mais rápido, porém a gente tem um certo delay entre você pisar no acelerador e de fato o carro impulsionar. Igual agora, vou dar pé, eu dei pé, ele demora ali um segundinho de resposta, sabe? Não é aquele torque imediato, não é aquela patada, sabe? Ele meio que se embala. Então a gente já percebe isso comparado até os elétricos da BYD, por exemplo. Lá, de fato, a gente nota o carro ele mais disposto, mais rápido. E este daqui, ele tem um certo delayzinho de acelerador. Isso é notável. Uma coisa que me chamou a atenção positivamente, o isolamento acústico do carro, muito quietinho, bem silencioso, você não escuta nada da parte externa, com exceção da suspensão. Dá para notar, assim como no Ravo H6, a suspensão trabalhar aqui um pouquinho mais comparado ao Dolphin. O Dolphin é um carro mais quieto de suspensão, por mais que seja molenga, a gente até espera um barulho de suspensão ali. No caso, o GWM é um pouquinho mais barulhento de suspensão, porque a suspensão é mais firme. Então isso a gente percebe aqui no caso do Hora 03 ser um carro um pouquinho mais barulhento de suspensão. Porém, algumas coisas me chamaram a atenção aqui. O conceito da condução semi-autônoma do carro, as outras coisas com relação à tecnologia de segurança ativa e tudo mais com ele, a gente nota que no GWM é uma coisa mais bem resolvida comparado ao próprio BYD, sabe? Então aqui a gente percebe o carro um pouquinho mais bem desenvolvido nessa questão. É um carro que tem a segurança ativa mais bem resolvida comparado à BYD, sabe? E isso realmente é um dos pontos que me chamaram a atenção aqui. É um carro mais fluido, de segurança ativa, as peças aparentam aqui às vezes ser um pouquinho melhor, assim, sabe? É uma disputa muito boa. A gente tá vendo aí duas marcas bem legais chegando ao mercado com bons produtos. Então a gente consegue analisar algumas coisas. Outra coisa, a dirigibilidade dos GWM são mais interessantes. Inclusive aqui no Hora, você percebe um carro com uma dinâmica mais interessante, sabe? De você pegar aqui, de acelerar, a direção responder rápido, você vir para cá, Então, assim, nesse ponto, a dinâmica, principalmente do Hora comparado ao próprio BYD, é melhor. É um carro que responde melhor nesse sentido. É um carro que tem uma dinâmica mais gostosa, um feeling melhor de você pegar, acelerar ele e cortar. Coisas que, por exemplo, no BYD você percebe um pouquinho de imprecisão em alguns pontos, sabe? Aqui você tem um feeling melhor de condução e isso me agradou positivamente também. Positivamente mesmo. É um carro mais bem acertado nesse ponto. Bom, com relação à sua autonomia, ele deve cumprir muito bem aí os seus 370 quilômetros de uma autonomia aí segura. Então isso daí é um ponto muito interessante também do carro, porque hoje os carros elétricos estão se tornando mais populares e a gente começa a se preocupar se realmente as autonomias são confiáveis. E de fato ele vai cumprir bem aí essa autonomia dos seus 370 km com o carro sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo com relação a isso. A questão só que eu percebi é que o poder de carregamento desse carro é um pouquinho mais lento. Ao contrário de vários outros aí que carrega na faixa dos 100, 150 kW, o Hora 03 carrega em 60 kWh.
Então, por mais que você tenha um bom carregador ou ache um bom carregador na rua, público, aqui nesse caso você não vai conseguir carregar mais rápido. Então, assim, no fim das contas, se você tiver sem bateria e precisar carregar ele, você vai ficar ali mais ou menos 1 hora pendurado na estrada. Então, independente da situação, você vai ficar aí 1 hora esperando para carregar esse carro. Mas no fim das contas, o Hora 03 é um carro mais urbano. Então faz mais sentido você ter ele para um uso mais de cidade e menos uso rodoviário com ele. Tudo bem, é um carro ligeiro, é um carro rápido, mas assim, serve para uma viagem curta, sabe? São Paulo Campinas, São Paulo a Santos, Guarujá, mas você fazer uma viagem longa com ele, assim, eu vou até atravessar um estado, atravessar 2 estados, você tem que estar ciente que você vai acabar esperando bastante, porque de fato ele vai demorar um pouquinho mais para carregar. Tá bom, pessoal? Eu acho que tá aí umas primeiras impressões com o Hora 03. Eu acho que vale a gente reforçar aqui um comparativo entre BYD e GWM, até porque os carros são muito parecidos e os que mais valem a pena nessa faixa de preço, sobretudo, porque a gente tem aí Kwid elétrico, nós temos também o iCar, mas se a gente pensar como categoria de carro, como um hatch médio, eu acho que Dolphin e Hora 03 são de fato os principais concorrentes nesse segmento, que vale a pena o preço. Estou falando de um carro de 180 mil reais aqui, 184, contra um carro de 179 mil, que é o BYD Dolphin Plus, agora com 204 cavalos. Se a gente parar só para pensar em números e equipamentos, vale mais a pena ainda você comprar o BYD Dolphin Plus, por ser aí um carro mais barato e mais potente, no caso, com até uma bateria relativamente maior, do que esse daqui no caso. Mas se a gente pensa em um pouco mais de dirigibilidade, algumas coisas com relação a acerto de suspensão, enfim, alguns outros pontinhos assim com relação à dinâmica do carro, o Hora parece um carro mais bem indicado para quem se preocupa com dinâmica de condução. Acho que é um ponto importante a gente esclarecer aqui para vocês. Certo, pessoal? Então tá aí as minhas impressões, as primeiras impressões e uma opinião aí bem sincera com relação ao novo GWM Hora 03, um carro que me encantou bastante, uma dinâmica muito boa, fiquei surpreso com ele e é um carro que está em alta, tem bons números de venda aí pelo visto e deve seguir aí bem no nosso mercado fazendo um bom sucesso entre os clientes. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.